Olá, alunos do PVS. Eu sou Fernanda Barbosa, sou a mediadora de História no Polo de Guapimirim. E hoje, junto com a Thaís Monteiro, mediadora nos polos de Resende e Campo Grande, nós vamos apresentar para vocês o período do Segundo Reinado do Brasil Império, período compreendido entre os anos de 1840 até 1889. Para a gente se localizar no tempo, a gente tem que lembrar que, após a proclamação da independência em 1822 e o início do governo monarquista no Brasil, a gente vai atravessar o período do primeiro reinado, no governo de Dom Pedro I, entre os anos de 1822 até 1831, seguido do turbulento período regencial, que vai vigorar entre 1831 até 1840, e chegando no segundo reinado, que é a segunda e última fase do governo monarquista no Brasil, durante o governo de Dom Pedro II, entre os anos de 1840 até precisamente 15 de novembro de 1889, quando é proclamada a República. Bom, gente, o objetivo central da nossa aula de hoje é observar que o período do Segundo Reinado ele vai ser marcado por um processo de estabilidade política. Mas essa estabilidade ela não é construída de imediato. A gente tem, a partir do golpe da maioridade, a subida de Dom Pedro II ao poder, mas os 10 primeiros anos do Segundo Reinado, portanto, entre 1840 até 1850, a gente ainda vai ter algumas revoltas liberais ao longo do território nacional, e essas revoltas elas só vão ser contidas, ou seja, a gente só consegue manter uma ordem social nesse momento e a contenção dos diversos movimentos separatistas que já vinham ocorrendo desde o período regencial através de um pacto conciliatório. É um pacto conciliatório realizado entre Dom Pedro II e os membros do Partido Liberal, que defendiam uma autonomia para as províncias, e o Partido Conservador, que era a favor de uma centralização de poderes. Portanto, esses 10 primeiros anos, após Dom Pedro II assumir o poder, ele vai ser marcado por esse pacto conciliatório, dessas forças políticas do Segundo Reinado e o próprio imperador Dom Pedro II. Essas forças políticas, a despeito de algumas divergências que elas tinham entre si, o que unia, o que elas tinham em comum é que ambos os partidos representavam os interesses, as elites econômicas desse período. Quem eram essas elites? Donos de terras e de escravos, grandes comerciantes, grupos das camadas médias urbanas. Então, o que havia em comum nesses dois partidos era justamente um interesse econômico. A partir de 1830, portanto, anteriormente ao Segundo Reinado, a gente já tem o início de um processo de crescimento da lavoura cafeeira. O café ele vai ser o principal produto de exportação nacional. E ele vai crescer ao longo do território do sudeste brasileiro. Aqui a gente tem um mapa do Brasil, aqui do lado direito, assinalado a região sudeste, né, identificada pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a gente tem o crescimento da lavoura do café, que vai se iniciar na região do Vale do Paraíba Fluminense. A gente pode ver aqui no mapa essa região do Vale do Paraíba, principalmente o que hoje, né, é a cidade de Vassouras, assim como outras cidades importantes como Barra do Piraí. São regiões que compõem essa localidade do Vale do Paraíba Fluminense e que abrigou esses pés de café, essa lavoura cafeeira, e essa lavoura ela vai crescer ao longo também do território a oeste de São Paulo. Então, a gente tem no Vale do Paraíba do Fluminense, oeste de São Paulo e a região sul de Minas Gerais, o crescimento da produção cafeeira. O café, portanto, os lucros gerados com a exportação do café, eles vão viabilizar uma modernização dos centros urbanos concentrados na região sudeste,
principalmente com os serviços de eletrificação, de bondes puxados inicialmente a burro e depois bondes elétricos, o surgimento de cafés, confeitarias. Essas cidades no Sudeste, principalmente o Rio de Janeiro, que nesse momento ainda era a capital do Brasil, elas vão ter uma modificação na sua vida urbana, né, na sua paisagem, nos seus hábitos urbanos, ganhando um caráter, né, de cidades modernas. É importante a gente lembrar que a gente está tratando do século XIX, e o século XIX ele atravessa o período compreendido entre as duas grandes revoluções industriais. A primeira revolução industrial, que acontece ainda no final do século XVIII, e a segunda revolução industrial, que é de meados do século XIX. Esse processo, portanto, ele marca uma expansão da vida que passa a se concentrar cada vez mais nas cidades, né, e no trabalho industrial. A gente tem, então, um período atravessado pela prosperidade do café, pelo impulso industrial e a urbanização, pela realização de grandes obras públicas, principalmente de ferrovias e de saneamento. A gente também tem a instalação das primeiras indústrias de consumo cotidiano no país, como mercadorias de primeira necessidade, alimentos, bebidas, etc. E a partir de 1850, a gente também vai ter um processo de diversificação produtiva. A gente tem a produção e a exportação de algodão, que se torna o ouro branco do Brasil ao longo dos anos de 1860, principalmente no Maranhão, e da borracha no território da Amazônia. Bom, gente, mas a despeito da gente estar falando sobre modernização, sobre a construção de grandes ferrovias nacionais, como, por exemplo, a Estrada de Ferro Mauá, que vai levar o nome do Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, que foi um dos primeiros empresários do Império. Então, a despeito da gente estar falando de uma modificação dos centros urbanos, principalmente no Sudeste, né, e a incorporação de uma nova cultura urbana, a gente ainda vive nesse momento numa sociedade escravista, né? O trabalho era majoritariamente escravo, né? E a escravidão era um dos alicerces desse Estado imperial. Ela estava, portanto, arraigada nas relações dessa sociedade imperial. Com essa prosperidade da economia cafeeira, a gente tem até 1849, portanto, um crescimento significativo da escravização, tanto no campo quanto na cidade, e que foi acompanhado de um aumento vertiginoso na chegada de africanos escravizados via tráfico transatlântico, né? Se a gente voltar um pouquinho, né? Em 1831, a gente pode observar a Lei Feijó, né? Que foi uma primeira lei de tentativa de proibição do tráfico transatlântico, né, devido a pressões inglesas, mas o fato é que havia muito interesse econômico, tanto no Brasil quanto em África, na manutenção desse tráfico de escravizados, né, transatlântico. E esse tráfico, portanto, ele vai continuar através de portos clandestinos, registros irregulares, na ausência de fiscalização, né? É só depois, em 1850, a partir da lei Eusébio de Queiroz, que a gente vai ver logo mais à frente, que de fato a gente tem a proibição do tráfico transatlântico de escravizados, né? E um último dado, né, é que esses escravizados, eles tanto estavam trabalhando, né, nessas propriedades rurais e nas obras públicas de ferrovias e de saneamento, como também eles estavam presentes, né, nas áreas urbanas, na chamada escravidão de ganho, né, que a mediadora Thaís Monteiro vai trazer mais informações no próximo slide, né? E essa escravidão de ganho, ela tornou-se muito comum, dando uma nova dinâmica às cidades como do Rio de Janeiro e de Salvador. E aí agora a gente vai continuar o conteúdo mais com a mediadora Thaís Monteiro. Bom, gente, nós temos aqui esses dois quadros, né, que nos mostram um pouco o olhar do Debré, esse viajante autor destes dois quadros, que retratam o universo da escravidão rural, como esse primeiro quadro dos carregadores de café, né, nas lavouras cafeeiras,
e esse segundo quadro, retratando os escravizados de ganho, sendo aí muito comum, uma prática comum da escravidão urbana. É bom a gente mencionar, né, que se estamos falando da mão de obra escravizada nas lavouras de café, estamos falando principalmente do Vale do Paraíba, que empreendeu com maior força essa mão de obra. Já quando a gente está falando dos escravizados de ganho, é bom a gente mencionar que esses escravizados tinham uma certa flexibilidade ali de circulação na cidade, né? E a partir da venda de seus próprios serviços, algumas vezes conseguiam juntar determinado valor para posteriormente comprar a sua alforria, o que significa, de certa forma, um tipo de resistência, né, a esse cotidiano, a esse sistema escravista. Ali em 1850, nós temos a lei definitiva do fim do tráfico entrando em vigor, a Lei Eusébio de Queiroz, né? Impulsionado principalmente aí pela pressão inglesa, a partir de determinados fatores, como a crescente movimento abolicionista de grupos políticos e religiosos. Muitas vezes esses grupos religiosos estão ligados às igrejas protestantes, e também os interesses ingleses na sua política imperialista na África. As soluções para o fim do tráfico intercontinental, que agora está proibido, se deu com o tráfico interprovincial, esse tráfico interno, né, dentro do território do Brasil Império. Ou seja, se dava um deslocamento, principalmente dos escravizados ali da região do Nordeste, que era uma região que estava em decadência econômica, para o Sudeste, trabalhar aqui principalmente nas lavouras cafeeiras, que era o sustentáculo da economia desse Brasil Império, né, durante o século XIX. Houve também o incentivo da vinda de imigrantes, principalmente ali a partir de 1870. A grande maioria desses imigrantes sendo europeus, impulsionados pelo desejo crescente de branquear a sociedade, baseado na propagação das ideias racistas que era extremamente comum nessa época, que entendia os europeus, né, os brancos, como superiores aos negros. Além disso, é também nesse contexto que temos as leis de terras, aqui em 1850, que dificultam o acesso a terras, né? Agora sendo apenas por meio de compras, não mais podendo ocupar uma terra e posteriormente ela ser sua, ser de sua posse. Essa lei vai afetar principalmente esses imigrantes recém-chegados, além dos lavradores pobres, livres ou libertos, porque agora dificultou ainda mais para que esses grupos, né, consigam ter acesso a pequenas ou médias propriedades de terra para se tornarem produtores. A guinada para as leis abolicionistas, seja a Eusébio de Queiroz, que a gente já tratou, ou mesmo outras, como a Lei do Ventre Livre, aqui em 1871, que diz que agora o ventre das escravizadas, né, os filhos que elas terão, nascem livres a partir dessa determinada data, ou a Lei dos Sexagenários, em 1885, que liberta os escravizados acima de 65 anos, ou a própria Lei Áurea, ali em 1888. Todas essas leis se deram a partir de diversas formas de resistência anti-escravistas, como os movimentos abolicionistas, né, que tiveram um boom ali, né, maior força a partir de 1870, né? Esses movimentos eles eram organizados não só pelos escravizados libertos, mas também tiveram apoio de outros grupos sociais, como advogados, jornalistas, políticos, né, intelectuais brancos que estavam aí em defesa da abolição da escravatura. Além disso, a gente também tem as práticas cotidianas desses escravizados de resistência, como as próprias formações de quilombos, e aí a gente está falando dos quilombos urbanos, mas também os quilombos rurais, né? A própria compra de alforria, que a gente já comentou agora há pouco, ou
próprio infanticídio, o aborto, né? Diversas práticas aí também de violência empreendida diretamente contra os senhores, são também essas formas de resistência à escravidão. E, gente, é importantíssimo a gente pensar que se essa escravidão agora está ruindo, também está ruindo com ela a monarquia do Brasil, sendo o sistema escravocrata o principal pilar ali de sustentação desse Estado imperial e de sua economia, né? Então, a gente passa aqui a falar de um declínio dessa monarquia do Brasil, considerando também que grupos extremamente influentes começam a se opor também a esse regime. Por exemplo, os próprios fazendeiros do Vale do Paraíba, com a abolição da escravidão, eles passam a cobrar uma determinada indenização, né? Fora esses grupos, a gente também tem uma relação já desgastada de um longo processo com a própria Igreja Católica, que também é um pilar importante desse Estado imperial, né? Alguns bispos aí estão desgastados com o regime do padroado. Lembrando que o padroado submete a Igreja à vontade de Dom Pedro II. Fora isso, a gente também tem um outro setor importantíssimo, que são os militares. Esse exército sai completamente fortalecido, né? Ele vence a Guerra do Paraguai, que acontece aqui em 1865 até 1870, né? Esses militares, eles voltam exigindo melhores recompensas, reivindicando aí uma maior participação política, né? Muito também influenciado pelos ideais positivistas, não só desse momento, mas já anteriormente. Esses ideais positivistas, eles vinham enaltecer a figura do militar como um símbolo da ordem, da ética, da nação, tudo, né? A propaganda de que tudo que o Brasil precisa naquele momento é de uma figura forte, como esses militares. Diante desse cenário da base imperial enfraquecida e um movimento republicano que vem se consolidando aí ao longo também desse século XIX, a partir de algumas revoltas que a gente já estudou aqui, esse movimento republicano ganha ainda mais força, vindo aí a proclamação da República em 1889, por um grupo de militares. Bom, gente, por hoje é só, a gente fica por aqui. E agora vamos para um exercício com a professora Fernanda sobre esse conteúdo. A gente se vê numa próxima. Até mais. Bom, pessoal, para a gente finalizar, então, a aula de hoje, a gente trouxe para vocês um exercício que caiu na prova do Enem de 2010 e que trata sobre esse processo de transição de uma mão de obra escravizada para uma mão de obra livre e imigrante. A dependência regional, maior ou menor, da mão de obra escrava teve reflexos políticos importantes no encaminhamento da extinção da escravatura. Mas a possibilidade e a habilidade de lograr uma solução alternativa, caso típico de São Paulo, desempenharam ao mesmo tempo papel relevante. Enunciado. A crise do escravismo expressava a difícil questão em torno da substituição da mão de obra, que resultou em na constituição de um mercado interno de mão de obra livre, constituídos pelos libertos, uma vez que a maioria dos imigrantes se rebelou contra a superexploração do trabalho. Bom, gente, aqui tem dois problemas. Primeiro, que o mercado interno de mão de obra livre, ele não foi constituído pelos libertos, não houve políticas públicas que garantissem uma renda para esses libertos, portanto, eles não compuseram, não fizeram parte de um mercado consumidor naquele momento, e houve, sim, revoltas, né, de imigrantes contra as condições precárias de trabalho que eles encontraram aqui no Brasil, mas o fato é que essas revoltas não impediram que esse trabalho imigrante, né, que essa mão de obra imigrante se estabelecesse, principalmente na zona produtiva do oeste de São Paulo. Tá? Então, a A está incorreta. B. No confronto entre a aristocracia tradicional, que defendia a escravidão e os privilégios políticos, e os cafeicultores, que lutavam pela modernização econômica com a adoção do trabalho livre. Pessoal, quando a gente fala de aristocracia tradicional, a gente está falando de uma elite tradicional, principalmente essa elite do Vale do Paraíba Fluminense,
né? Dentre essa elite estavam presentes cafeicultores, né, desse Vale do Paraíba Fluminense. Então, existe uma parcela desses cafeicultores que são, sim, contrárias à imigração e que defenderam, né, a escravidão e os privilégios políticos até o último segundo, né? Contanto que houve também cafeicultores, principalmente da Zona Oeste de São Paulo, né, que vão sim lutar para esse processo da chamada modernização econômica com a adoção dessa mão de obra imigrante. Portanto, a letra B está correta, mas a gente vai ver por que as outras não estão corretas. Letra C. No branqueamento da população para afastar o predomínio das raças consideradas inferiores e concretizar a ideia do Brasil como modelo de civilização dos trópicos. Bom, pessoal, a gente sabe que houve, sim, quem defendesse essa teoria absolutamente racista de um branqueamento da população possibilitado com essa imigração europeia, né? Mas o fato é que essa substituição da mão de obra não gerou esse branqueamento, né? Isso é uma defesa racista, né? Isso vocaliza alguns segmentos da sociedade brasileira desse momento, mas essa alternativa ela está errada. A letra D. No tráfico interprovincial dos escravos das áreas decadentes do Nordeste para o Vale do Paraíba, para a garantia da rentabilidade do café. Bom, a gente vê aqui no enunciado que ele está buscando ele está tratando sobre o processo de substituição da mão de obra. Então, a gente está falando necessariamente de uma substituição de uma mão de obra escravizada para uma mão de obra livre. Portanto, o tráfico interprovincial, ele ainda está, ele se refere a uma mão de obra ainda escravizada, né? Então, a letra D, na verdade, ela traz em si um problema porque ela não responde ao enunciado, né? Ela não trata dessa substituição da mão de obra. E o fato é que o tráfico interprovincial, a gente viu, ele esbarrou em uma série de problemas, né? E ele vigorou durante apenas um período, ok? E a letra E, na adoção de formas disfarçadas de trabalho compulsório, o emprego dos libertos nos cafezais paulistas, uma vez que os imigrantes foram trabalhar em outras regiões do país. Bom, essa a gente sabe que está completamente errada. Esses imigrantes, eles se estabeleceram principalmente na zona oeste do estado de São Paulo, com a produção do café, né, nas grandes propriedades do café, e os libertos, com contrapartida, eles foram marginalizados desse processo. Bom, então a gente tem aqui a nossa letra B como gabarito. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo da aula de hoje e a gente se vê na próxima. Até mais!